Sejam muito bem-vindos, esse é o dia de número 201 do nosso plano bíblico, onde estaremos lendo a Bíblia toda em 365 dias. Você que acompanha essa gravação em qualquer outra plataforma, Instagram, Facebook, enfim, saiba que esse plano de leitura bíblica anual acontece apenas pelo YouTube. Por lá nos conectamos todos os dias ao vivo e depois também a gravação fica disponível para quem faz parte do nosso clube e pode assistir aí em qualquer outro horário, tá bom? Nós adotamos para a leitura bíblica desse ano a hermenêutica, um exercício de interpretação de textos, e antes de iniciarmos uma nova leitura, sempre eu trago aqui a visão panorâmica. O que podemos esperar ou o que devemos esperar ao ler aquele livro? Como o livro quer ser lido? Qual a audiência, qual o propósito, qual a contribuição bíblica, em que tempo foi escrito, quem é o autor, enfim. Tudo isso nós vamos detectando já antes da leitura e a cada capítulo eu vou lendo e vou interpretando, principalmente textos de difíceis interpretações, tá bom? Eu tenho conosco acompanhando aqui o nosso clube de leitura pessoas de várias denominações. Aqui não é sobre igreja, aqui é sobre a Bíblia. Não temos amarras institucionais. Então você vai me ver lendo textos aqui que talvez vá de encontro aí a alguma prática da sua igreja que você de repente tenha que falar, peraí, mas aqui não é muito bem assim. Então cabe a você depois tirar dúvidas com o seu pastor, tá bom? Porque aqui não é sobre doutrinas de homens, aqui é só sobre Bíblia. Vamos falar o que a Bíblia diz e você, com discernimento, com sabedoria, vai colocando em prática aí na sua vida e conflitando, com aquilo que você tem vivido nos ambientes de culto que vocês participam. Eu envio também as minhas anotações, os meus comentários e a visão panorâmica em PDF, para que você leia direto do seu celular e, caso queira, você pode imprimir, tá bom? Você pode também consultar aí para tirar dúvidas, é um material complementar. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, ele fica disponível no meu canal do Telegram. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem aí o link para você acessar o canal do Telegram, tá bom? E mando também pelo WhatsApp. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por mais um encontro aqui com a Tua Palavra, mais um dia que estamos conectados com esses meus queridos irmãos do Clube de Leitura. Pai, peço a Tua direção, sabedoria, discernimento, para que possamos ler os textos e interpretar da forma correta. Ajude-nos, Senhor, a seguirmos assim, sem amarras institucionais, sem interesses pessoais, ler a Bíblia como ela quer ser lida. Dê-nos, Pai, o entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, deixe aí a sua Bíblia aberta já então na primeira carta de João à igreja. Como eu tenho dito, faz parte das cartas gerais, não como as cartas paulíneas, que eram cartas pontuais endereçadas para pessoas ou para locais. As cartas gerais é uma carta geral para toda a igreja. E as cartas de João, elas estão na enciclopédia, vamos dizer assim, bíblica, elas fazem parte ali da estante das cartas gerais, os livros gerais para toda a igreja. A primeira carta de João, ela vai falar sobre algumas pessoas da igreja e da igreja local, para quem ele escreveu, que haviam se afastado da comunhão. Aparentemente, as doutrinas, os princípios éticos, a devoção ou uma combinação de todas essas questões estavam em conflito com aquilo que João tinha ensinado, com aquilo que Cristo tinha ensinado. A igreja local adotou novos princípios, nova forma de lidar com as pessoas, a ética moral não estava batendo com o ensino de Cristo, estava conflitando. Então, João escreve com o objetivo de estabilizar a situação. Vamos ver aqui algumas citações, deixa eu colocar a Bíblia na tela. Por exemplo, aqui em 1 João, do versículo 6 ao 8, diz assim: se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado,
enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então veja que João, ele está confrontando, na verdade, né, a igreja e falando: olha, se o que vocês adotaram aí como ética é não amar uns aos outros, isso aí não é o que Cristo ensinou. Se vocês dizem que andam na luz, mas o comportamento de vocês é igual ao de quem está nas trevas, então está errado. A prática de vocês está errada. Se vocês ficarem dizendo aí: não, nós não temos pecado, também está errado. Enfim, no capítulo 2 também tem uma referência aqui, ó. Peraí, só um instante. Capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas até agora. Então veja que ele vai reafirmando as verdades teológicas importantes e discorre sobre elas, em especial a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo. O autor, ele vai exaltar aqui o amor. Ele vai enfatizar também a necessidade de associar a fé à prática. A fé tem que estar em ação. A gente vai ver muito ele falando sobre isso aqui. O fundamento da vida cristã é um relacionamento com Cristo. E é a partir do relacionamento com Cristo que o cristão cresce em obediência aos mandamentos divinos. Uma fé verdadeira, uma ética cristã proativa, um amor ardente por Deus e pelas pessoas, é o que o autor espera da igreja ao escrever essa carta. Grande parte da carta vai girar em torno dessas três coisas que nós estamos falando aqui. Então, o autor ele vai admoestar a igreja, ele vai encorajar a igreja, ele vai instruir a igreja de acordo com a ética cristã, com as doutrinas de Cristo e com a prática. Na verdade, são 3 cartas, né? Estou falando apenas da primeira, depois nós vamos na visão panorâmica da segunda e da terceira também falar mais sobre as próximas cartas. Mas as 3, elas caminham como se fossem irmãs, né? Há alguns professores no nosso estudo de teologia que dizem que são irmãs gêmeas, né? Podemos dizer assim, por causa do assunto, do conteúdo dessas cartas. Bom, sobre o autor, né, já fica muito claro aqui que o autor dessas cartas é João. As 3 cartas são unânimes ao nomearem João como o autor dessas cartas. E, como nós entendemos, esse João era aquele João, filho de Zebedeu, apóstolo de Cristo, que dizia ser também o discípulo amado. João, o discípulo amado, que é também o autor do 4º evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. É o mesmo João que escreve o 4º evangelho, que escreve também essas 3 cartas que nós vamos ler e estudar nos próximos dias. O estilo de falar, a sua escrita, o seu vocabulário é muito idêntico, muito idêntico. O evangelho de João tem um vocabulário idêntico ao vocabulário dessas 3 cartas que nós vamos ler. Contexto histórico. Bom, fontes seguras do 2º século relatam que por volta de 70 depois de Cristo, no ano inclusive em que houve aquele ataque, né, dos romanos, que destruiu inclusive o templo, então fontes, registros mostram que João deixou Jerusalém nesse momento. Então ele deixa Jerusalém, ele era um dos líderes da igreja em Jerusalém, e ele vai para Éfeso. Então as fontes, as comprovações relatam que essas cartas foram escritas mais ou menos aí no final do 1º século por João de Éfeso. Ele viaja de Jerusalém para Éfeso, ele continua ali a sua obra pastoral e viveu mais ou menos até 100 anos, até o final do 1º século ali, depois de Cristo na história, tá? Qual o propósito desse livro? Com qual objetivo que ele foi escrito? João faz 4 declarações ao escrever essa carta. Primeira declaração: promover a comunhão e a alegria dos seus leitores. Isso está escrito no 1º capítulo.
João, capítulo 1, deixa eu colocar a Bíblia aqui na tela. Versículo 4. E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa. Então, o primeiro propósito dele ao escrever a carta é para promover a comunhão da igreja, a alegria da igreja. Segunda declaração, ele diz que ele estava escrevendo essa carta para ajudar os seus leitores a evitarem cair em ciladas do pecado, mas também ao encontrar perdão caso caíssem em pecado. Caso vocês vierem a tropeçar, vocês podem alcançar perdão. Isso está no capítulo 2, logo no comecinho aqui, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos pecados e tal, e depois a gente vai ler o capítulo inteiro. Então a gente vê aí uma segunda declaração. A primeira, quero promover comunhão e alegria entre vocês. A segunda, não pequem, evitem pecar, mas caso vocês caiam em pecado, nós temos um advogado, nós temos como vocês alcançarem graça, misericórdia, perdão, propiciação pelo sangue de Jesus. O terceiro objetivo dele, e esse é muito importante, proteger os cristãos dos falsos mestres. Esse é um dos meus objetivos ao estar aqui com vocês todos os dias e no meu ministério. Eu abracei aí o ministério da apologética, a defesa cristã e denunciar os falsos mestres. Tenho feito isso e vou continuar fazendo. João, na sua carta completa, um dos seus objetivos também é combater o falso ensino, proteger os cristãos dos falsos mestres. Isso está no capítulo 2, no versículo 26. Dá uma olhada aí, Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Essas coisas, que coisas? Nós vamos ler juntos. Então, algumas coisas que ele escreveu na carta era com o objetivo de protegê-los do engano, dos falsos mestres, do falso ensino. E, quarta declaração, ele escreveu para que os seus leitores soubessem que eles têm a vida eterna. Capítulo 5. Deixa eu ver aqui o versículo. Aqui, Quando eu colocar grifado, grifa aí na sua Bíblia também, tá? 1 João capítulo 5, versículo 13. Estas coisas escrevi a vós que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais em o nome do Filho de Deus. Bom, então essas 4 declarações do propósito, por que ele escreveu essa primeira carta, e agora essa quarta declaração, a fim de que saibais que vocês têm a vida eterna, essa última declaração, ela governa sobre as outras naturalmente, é o principal objetivo. Ele vai inclusive unificar, todas essas 4 declarações são unificadas no contexto da carta, e o objetivo de falar sobre salvação, vida eterna, é acima de todos os outros. Em resumo, essa primeira carta de João, ela foi escrita para confirmar os cristãos no verdadeiro cristianismo apostólico e não se enganando, ajudando-os a evitar crenças e comportamentos destrutivos, dos quais alguns, infelizmente, já tinham caído. Alguns já tinham se tornado reféns de ensinos, de crenças e de comportamentos destrutivos. Então, ele escreve com o objetivo de trazer a igreja de volta ao verdadeiro cristianismo. Como contribuição bíblica, eu sempre falo, como que esse livro contribui para a Bíblia toda. Nós vemos aqui João, ele traçando 3 principais componentes para o conhecimento de Deus como Salvador. Primeiro componente, fé em Jesus Cristo. A gente acabou de ler aqui, para que creiais
em o nome de Jesus Cristo como Filho de Deus. Primeiro componente. Segundo componente, resposta obediente aos mandamentos de Deus. Fé proativa. Religião com atos praticados e não apenas falando, e verdadeira. Terceiro componente, amor sincero por Deus e pelo próximo. Não é à toa que ele é conhecido como o discípulo do amor, né? O apóstolo do amor. Ele vai falar muito sobre isso. Amor sincero para com Deus e também para com o próximo. Essa carta mostra também como Jesus espera que os seus seguidores o honrem com a própria vida eclesiástica, com a prática, onde quer que um servo de Deus vá, onde Deus o chamar para o servir. Cristo espera que os seus seguidores o honrem com a própria vida. Então, é assim que nós vamos ler essa carta, com essa expectativa de crescermos no conhecimento e no ensino que foi deixado, que ficou registrado pelo apóstolo João, tá bom? Então vamos à leitura do capítulo 1 na íntegra. Primeira de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então ele já começa ali apresentando algumas credenciais, vamos dizer assim. O que eu estou falando para vocês é aquilo que a Bíblia fala desde o início sobre o Filho, aquilo que se manifestou, esteve entre nós, aquilo que nós vimos e ouvimos e apalpamos, aquilo que o Pai nos entregou através do Filho. Então João está falando o seguinte: o que eu estou falando para vocês, vocês podem confiar com toda certeza. Não estou falando para vocês de algo que eu ouvi falar. Eu vivi, eu estive com ele, eu o ouvi, eu apalpei. É o que as Escrituras já diziam. É o que eu estou falando para vocês. Estou falando com o objetivo de que vocês creiam nisso, tenham comunhão com aquilo que nós estamos ensinando. Versículo 4. E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então você vê que o ensino de João quanto à ética praticada por eles confronta o comportamento de alguém que diz que é luz e anda em trevas. Quando fala em anda em trevas é porque você tem que ter um conhecimento completo da Bíblia, por isso que nós estamos lendo a Bíblia toda. Quando se fala anda em trevas, ele está falando das obras das trevas, que nós vamos ler juntos mais para frente no livro aos Gálatas, na carta aos Gálatas, onde fala sobre as obras das trevas. Então, não adianta uma pessoa dizer que é luz, que é religioso, que é de Cristo, se pratica as obras das trevas, se anda em comunhão com as trevas. Então tem muita gente hoje dizendo isso. Não, Deus é amor, né? Eu creio no Deus do amor. Mas foi o Deus do amor que denunciou as práticas erradas. Foi o Deus do amor que disse: se não estiveres em mim, as minhas palavras em vós, então vocês não têm relacionamento nenhum comigo. O Pai corta. Quem está ligado a mim e não dá frutos, o Pai corta. Foi o Deus do amor que falou que o Pai corta. Então ele está confrontando a ética, o comportamento daqueles que diziam ser de Deus, mas o comportamento não condizia, né? Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a igreja é comunhão. Há um grande movimento hoje daqueles que dizem que não precisam de comunhão, que pode ser igreja sozinho. Igreja é comunhão. Você precisa estar envolvido com o corpo, ter comunhão com pessoas. Versículo 8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, para não ficar cansativo, eu vou ficando por aqui e amanhã a gente conclui os próximos capítulos dessa primeira carta de João, tá? Vamos ler toda a carta amanhã, concluindo o ensino da primeira carta de João. Por hora, fica aí para vocês a visão panorâmica. Logo mais eu envio as anotações, aí você leia, faça aí o seu estudo complementar e assim nós vamos crescendo em conhecimento e sempre debaixo da graça de Deus, tá bom? Gente, um abraço de fé e força, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.